embora a gente esteja totalmente sem equipamento, sem lugar, essas coisas todas, isso é até um elogio, porque nós dependemos da sabedoria, do jeito que ela foi dita aí, e do poder de Deus. Né? Poder não para se impor sobre os outros, mas poder para a gente realizar as obras que só Deus pode realizar. Porque também se a gente ficar só se encontrando aqui, isso em si está candidato a morrer, porque existem lugares muito melhores para você ir do que encontrar uma vez por semana, cantar, vamos falar assim de maneira fria, né? Cantar umas musiquinhas, ouvir um blá blá blá, seria isso tecnicamente falando. Mas a gente tem, não é nem objetivo nosso. Na verdade eu sou um ser humano, digamos assim, tão desmotivado em relação ao outro, e aí aqui eles estão falando de mim, né? Eu sou tão desmotivado no sentido de querer entrar na vida de quem quer que seja, que até vocês não sabem como é que eu fico aqui. Para eu falar para as pessoas aqui, eu acho isso invasivo e eu só consigo fazer isso aqui porque eu tenho uma justificativa interior, que é, eu não estou falando aqui no meu nome, eu não estou querendo colocar a minha palavra no coração de ninguém. Porque se a gente não tiver esse escudo, é muito invasivo isso aqui. Você se deixar levar por alguma coisa que alguém está falando e eu ter a pretensão de falar alguma coisa para vocês. Isso é uma coisa muito invasiva. Mas como a gente tem aquela convicção de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens e que nós somos instrumentos, aí nele, em Cristo, nós começamos a ter objetivos. Né? Ainda que esses objetivos, eles comecem com caras humanistas. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles achavam que Jesus ia tomar Jerusalém. Mesmo no dia que Jesus foi embora, será esse o tempo em que restaura o rei a Israel? Eles estavam pensando que era uma coisa racionalista que Jesus ia fazer. Eles são objetivos humanos que Jesus quebrou. Ó, essas coisas não é da competência de vocês, mas a coisa é certa. Vocês receberão poder, não para mandar nos outros, mas para realizar as obras do meu Pai. Né? Então, nesse sentido, os objetivos vão nascendo. Porque já que a gente está aqui em nome de Jesus, Jesus tinha uma prática. Ele só falou assim, a gente vai. Um dia ele reuniu o grupo e falou, vocês vão sair de 2 em 2. Não marcou data, nem hora, nem visita, porque até para ficar autenticado com quem está indo, que o que nós estamos fazendo é uma coisa de fato do reino de Deus. E o que é reino de Deus? Nós não estamos aqui querendo ganhar a consciência de ninguém, nós não estamos aqui querendo arrecadar dinheiro de ninguém, mas nós estamos aqui para levar as coisas do reino, daquilo que Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele que fala de maneira grupal, também fala de maneira individual. Ele é um Deus vivo, ressuscitado, ele está falando. E vamos já começando a falar de uma coisa que está no Salmo. Salmo 105. Salmo 105, a partir do versículo 12. Na verdade, esse salmo, ele foi escrito aqui de maneira mais tardia, porque ele começa, até nas Bíblias tem que é referência, né? A versão original dele está lá em 1 Crônicas 16, do 8 ao 22, que é quando Davi, quando ele estava instituindo o culto em Israel, ele colocou a equipe do Asaf para cantar pela primeira vez. Aí ele fez esse salmo e o Asaf cantou. Né? E aí ele entra aqui, acho que é no livro 4, né? A partir do Salmo 90, sim, a partir do Salmo 90 nós temos o livro 4, que foram salmos colocados na Bíblia, ali depois do exílio, né? Quarto bloco dos salmos. Já então para cá do ano 400 a.C. Então o Salmo 105, 12 diz assim, Deus contando a história de Israel, né? Na pena de Davi. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Pode sentar. Eu acho interessante a gente começar este ano com esse salmo, porque... Está aceso aí, tá? Porque é interessante que quando a gente vai lendo esse salmo, que a gente vai vendo a perversão das perversões que a gente tem a capacidade de fazer com o texto bíblico, né? Que é uma tradição, né? O São Cipriano, muito procurado pelas pessoas maldosas, mas ele foi um santo, sei lá, um estudioso padre da Igreja Católica aí na história da Igreja. O São Cipriano dizia que uma tradição pode ser apenas um velho erro, que a coisa vai virando tradição. A gente já viu aqui em outros momentos, por exemplo, a maioria das pessoas acreditam que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. Quando você vai vendo o texto, não tem nada disso lá, né? E uma das tradições que na verdade é um pequeno erro é essa tradição que está envolvida, que envolve nesse versículo que diz: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Porque qualquer lugar que você chegar, a tradição ela já está formada. Todo mundo vai entender que uma classe foi criada. Tem a classe dos ungidos e a classe das pessoas que não podem tocar nesses ungidos. Já começa aí. Então você não consegue fazer mais nenhum debate, nenhum convite à liberdade, porque existe uma classe de pessoas que não podem ser tocadas e essas pessoas são genericamente chamadas de ungidas. Tem até vídeos aí no YouTube de um pregador famoso do Brasil, onde ele chega a dizer que esse negócio de tocar em ungido é uma coisa muito séria, mesmo que ele seja pego num roubo, né? Ele está roubando, ele está aprontando, não pode tocar, e aí vai citando casos de pessoas que supostamente tocaram nos ungidos e morreram, né? E aí as pessoas criam esses temores porque é uma tradição, um erro que foi virando tradição, que foi sendo reproduzido. E aí você olha e fala assim, gente, é difícil demais pregar o Evangelho com essas coisas tão empedradas no coração das pessoas. E antes da gente falar do versículo em si, é importante a gente pensar por que uma coisa dessa vira tradição. Porque Jesus disse, olha, o Evangelho é poder de Deus. Vocês só vão poder anunciar, confrontar o coração das pessoas, porque eu vou dar para vocês o poder para exercer isso, mas até o exercício disso é uma coisa tão frágil, tão fraca, que não tem um efeito imediato. Basta ver o próprio Jesus, que viveu entre nós 33 anos, e com todo o poder que ele recebeu do Pai, as obras lindas que ele fez, entraram nas Escrituras, a gente as idolatra, a gente faz campanha em cima delas, mas ele mesmo, alguém pode ver algum Roberto Justo chegaria para Jesus, né? ou esse pessoal da propaganda chegaria para Jesus, o Senhor não teve estratégia, o Senhor foi morto, sofreu, não deu em nada isso aí. Quer dizer, os milagres a gente viu são verdadeiros, mas não tocou o mundo. Ou seja, até Deus, quando se fez homem, realizando obras verdadeiras, essas obras entram na percepção humana de maneira muito frágil e muito devagar. E ele está tranquilo porque ele só tem a eternidade para convencer as pessoas disso. Por isso que ele fala com a gente, olha, tenham paz em mim. Caminhem no poder do meu Espírito, mas na paz, porque senão o poder do meu Espírito vai começar a virar poder institucional em vocês. Isso começa, eu preciso fazer um poder acontecer aqui agora. Então, essa percepção humana é uma coisa muito complicada e que a gente tem de ter toda a unanimidade do mundo para lidar com ela. Porque a pergunta é, o que é que faz as pessoas prontamente admitirem que existe uma classe de ungidos e uma classe que não possa falar desses ungidos? Porque, na verdade, o ser humano gosta. É uma coisa só, são dois polos no mesmo óleo. O ser humano gosta de mandar, o ser humano gosta de ser mandado. Por isso que Jesus foi um salvador tecnicamente fracassado. Porque ele não mandava. Né? A gente, no máximo, pega as palavras de Jesus sobre os outros. O que Jesus falou sobre o divórcio? Quando você vai lá em loco, Jesus falou com a leveza de quem falou e não vai mandar em ninguém.
que Jesus falou sobre a homossexualidade? Nem falou, né? Mas você vai pegar um negócio lá, fazer uma fitinha, tal, e vai querer mandar nos outros. Jesus falou tantas coisas, como quem não manda, que ele falou das coisas que se referiam aos dias em que ele estava vivo como ser humano. Quantas demais coisas, aquelas que são até nossas perguntas, ele falou, olha, muita coisa eu disse que vocês não podem suportar, mas virá a hora em que o Consolador que eu vou mandar, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Mas a gente não gosta do Consolador, a gente quer pegar a palavra idolatrada que ficou aqui engessada nas Escrituras para usar contra os outros. Por quê? Porque o ser humano gosta de mandar e gosta de ser mandado. É um polo, ou dois polos do mesmo mal. E aí, dependendo da situação, você vai ter a mesma pessoa no polo que ela gosta, em que ela gosta de mandar, e vai ter essa mesma pessoa com aquela história de não, eu preciso obedecer porque um dia eu vou mandar e eu quero que todos me obedeçam. Quer dizer, são dois polos do mesmo mal. O ser humano gosta de mandar e gosta de ser mandado. O ser humano é sofrido, mas ele gosta de viver também sofrendo para ele poder reclamar daquilo, para justificar outras coisas que ele faz contra os outros. O ser humano é muito complicado. De maneira que o Evangelho, ele é boa nova da parte de Deus para nós, mas a gente nem sempre recebe o Evangelho com essa alegria toda, porque ele vai confrontar essa nossa vontade de mandar e de ser mandado. O Evangelho ele não ensina você nem a mandar nem a ser mandado, ele ensina você a se enxergar. Por isso que Jesus fala que se creres em mim, fareis as obras que eu faço. Porque eu preciso crer nele, mas a gente não crê nele e a gente quer mandar nos outros. A gente não crê nele e a gente quer que alguém diga para a gente o que fazer. Assim como essas tradições que vão descambar na frase santa que Davi falou, mas que chegou para nós de maneira pervertida. Qual que é a maneira pervertida? É você pegar a frase isolada que diz: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Porque você pensa assim, ué, gente, eu não posso falar mal do ungido do Senhor. Está escrito na palavra. Mas eu quis ler do versículo 12 para vocês entenderem exatamente que essa categoria ela nem existe. Porque a primeira pergunta é: o que é uma pessoa ungida? É interessante você olhar isso, porque o versículo 12 ao 15 vai dizer o quê? Deus falou com reis acerca de um povo que não valia nada. E, inclusive, se você for olhar na sua Bíblia, tem aquelas letrinhas fazendo a referência ao que Davi estava fazendo alusão. Ele estava fazendo alusão, por exemplo, a um acontecimento onde Abraão estava com Sara no Egito, e aí Abraão, com medo da vida, né, falou: olha, você é minha irmã agora, porque o faraó vai querer me matar para ficar com a minha mulher, então a gente é irmão mesmo, então vai valer essa mentira aqui agora para eu sobreviver. E no meio daquela farofeira, daquele casal que era ungido do Senhor, Deus falou com o rei: ó, não mexe naquele casal não, ele é profeta meu. Mas era profeta de Deus? Mas tecnicamente falando, Abraão era profeta para alguém? Alguém reconhecia alguma coisa em Abraão no dia a dia? A não ser em momentos bem historicamente insignificantes, quando ele está passando, e aí ele vai trazer os despojos da guerra, encontra com o tal de Melquisedeque, né? E aí ele é abençoado por aquele Melquisedeque. Mas porém, esse Abraão não era um boiadeiro, um ambulante que não tinha lugar fixo, que não tinha poder humano nenhum. A gente gosta de pegar a história dele e dos patriarcas para fazer campanha, mas na verdade ele era um homem completamente sem significado. Mas acerca daquele homem sem significado, Deus chegou para o rei do Egito da época e falou: olha, não mexe com aquele casal não. Ele é profeta meu e ele vai orar por você e vai te abençoar. Mas olha como é que a coisa é invertida. Deus repreendeu a reis acerca de um plebeu que, aliás, ele não tinha nem cidadania egípcia, não tinha importância nenhuma. E aí o Davi, recontando a história, fala: olha, assim nasceu o povo de Israel, um poveco que não tinha nada, que não tinha credibilidade, que ninguém conhecia, mas acerca desse povo, Deus deu ordem a reis, dizendo: ó, não mexa com eles, são meus ungidos.
E Jesus chega e vai dizendo, olha, não é só Israel não. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o tempo todo Deus está dizendo para autoridades, para a gente da ciência, para a gente da empresa, dizendo, ó, não mexe com aquela funcionáriozinha não. Dona Zeca, aquela que limpa o banheiro da sua empresa, não mexe com ela não. Deus está falando, o Salmo está dizendo dessas relações microscópicas que o Eterno estabelece com algumas pessoas. Mas o que a gente faz? A gente inverte. A gente pega um grupo e diz, ó, eu sou ungido, eu estou pregando, eu sou ungido. Ninguém pode me criticar aqui. E se me criticar, vai morrer de câncer, vai perder o emprego essa semana. Engraçado que vocês viram, a gente acabou de ler. Não está falando nada disso aqui. Ele só está contando uma história, ele não está nem propondo doutrina. Não pode me tocar no ungido do Senhor. Ele está dizendo, ó, Deus já repreendeu a reis por causa desse povo que não vale nada para ninguém. É só isso que ele está contando. Uma coisa tão leve, tão bonita, cantada, né? Que a gente esquece que os salmos são músicas. Então, nenhum autor sentou e falou assim, ó, o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Não toqueis os meus ungidos. Isso é uma música. Né? Aí, a pessoa transforma uma música, uma verdade que é verdadeira e que é grave e ao mesmo tempo é leve, e faz as pessoas acreditarem que tem uma categoria que precisa ser adorada. O nome dessa categoria é os ungidos. E de onde vem essa palavra ungido, né? Vem do termo hebraico que dá origem àquela palavra untar. Qualquer pessoa que sabe fazer bolo sabe o que é untar, né? Quando você coloca um óleozinho que é pro óleo misturado com farinha, é isso, né? Dependendo do tipo de mistura, onde o produto não vai grudar no vasilhame, na bandeja, né? Então a ideia da unção é essa, é a mesma ideia da santificação. Você não vai grudar, nem vai se queimar, nem vai se misturar com o recipiente no qual você está inserido. Então, unção vem de untar, que gerou aquela palavra grega também, da crisma. Crisma católica é o quê? É uma consagração, que também é uma das origens da palavra Christus, que é o ungido, o Messias, o Machia, né? Então, o Cristo é o ungido, aquele que foi separado por Deus para ser luz de todos os povos em todos os tempos. E apesar dessa palavra ungido significar isso, um povo separado, ela vai encontrar o seu significado amplo em Cristo Jesus, mas ele vai dizer, olha, como vocês agora são a habitação do meu Espírito, todos vocês são ungidos e todos vocês são profetas. E aí, nesse momento, eu estou exercendo o dom de Deus de falar. Mas todo mundo aqui é profeta, não tem categoria de ungido e o que não pode falar do ungido. E quando houve essa categoria, e quando há, Deus fala com aquele que acha que manda alguma coisa. Deus chegou para o faraó e falou, não mexa com Abraão. Deus chegou para reis no cativeiro, por exemplo, ele disse isso indiretamente para o Nabucodonosor. Com o profeta Jeremias, não, você vai amparar esse profeta. Deus chegou para quem acha que tem o poder e protegeu aqueles que acham que nem tem poder. Mas olha o que a perversão faz com a gente. A perversão faz a gente achar que nós não podemos falar nada e que tem uma categoria que pode até matar, roubar e destruir, que eu não vou falar nada contra ele, que aliás eu até já ouvi isso em pregações, que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, por exemplo, como o diabo era um querubim ungido, você não pode tocar nesse ungido. Quando Jesus falava o contrário, né? Jesus falou que quando os ungidos, que não tinham valor histórico nenhum, saíram, ele viu o diabo cair como um raio do céu, envergonhado, e ele falou que nos deu poder sobre serpentes e escorpiões. Um apelidozinho que ele deu ao diabo e seus anjos. Dizendo, olha, ungidos aos olhos dos homens podem ser tocados sim. Porque na verdade a unção, a autoridade do Senhor está sobre todos nós. Quem fala aqui agora, quem escuta, é só uma questão momentânea. Todos nós somos ungidos do Senhor. Então eu até desafio alguém, se alguém souber, me fale ele agora, onde que em alguma outra parte da Bíblia está dizendo que existe essa classe especial que não pode ser tocada. Há no máximo recomendações, onde fala assim, olha,
vocês honrem os seus pastores, está lá em Hebreus. Honrar no sentido também de falar assim, olha, tem gente que batalha por vocês. Tem gente que está, ele até fala do espólio, né? Tem gente que está aqui na casa saqueada por estar anunciando a minha palavra a vocês. Tem um carinho por essas pessoas. Mas a mesma palavra que diz, sempre diz, olha, acautelai-vos com os lobos. Mesmo que o lobo tenha fama de ungido. Confronte as obras do mal, mesmo que elas tenham fama de ungidas. Amós tem um versículo que fala, olha, eu vou fazer coisas e vocês estão achando que eu não vou contar antes para os meus profetas o que eu vou fazer? Mas para essa tradição ganhar tanta credibilidade, ela teve um começo. E é engraçado essa questão da percepção humana, porque o começo dessa tradição de respeitar os ungidos, ela veio inclusive das histórias do próprio Davi. Porque tem uma ou duas referências, que eu me recordo agora, no livro de 1 Samuel, onde o Davi está fugindo de Saul, e aí ele encontra uma chance de botar a mão no rei Saul, que enchia a paciência dele, né? Porque o Saul tinha ficado sabendo que o Davi ia ser o substituto dele. Não vai não. Não vai ser meu substituto, não. Vou fazer de tudo para apagar esse cara. Aí numa dessas, por exemplo, o Saul foi fazer o belo cocôzinho, um cocô real, né? Tá lá na caverna lá, e o Davi aguentou aquele cheiro de bosta de rei, né? Vengou por trás e arrancou um pedacinho, depois foi lá para fora e falou assim, rei! Olha aqui, rei! Quando você estava aí fazendo a sua caquinha real, eu tive a chance de te matar. E a prova está aqui, ó, um pedacinho das suas vestes reais. Mas eu disse comigo, ele é ungido do Senhor, eu não vou tocar nele. Viu como é que você junta uma coisa com a outra? Teve um episódio onde Davi teve uma chance de matar o rei. E aí, como ele disse, olha, ele é ungido do Senhor, eu não vou matar ele não. Aí você pega esse episódio e emenda com o Salmo 105, achamos o que precisávamos. Viu? Seja Saul fazendo caca na caverna do deserto, seja eu fazendo caca na sua vida, não toque em mim. Mas nada disso está dito dessa maneira. Aquele episódio específico de Davi ensina para a gente, no máximo, a que cada um vai precisar enxergar situações em sua vida onde você vai ter que respeitar uma pessoa totalmente abominável para todo mundo, onde Deus fala para você assim, mas com essa pessoa aí não mexa não. Até porque o Davi ele era um homem muito carinhoso e antes dele saber de Deus que ia ser o futuro rei de Israel, ele sabia como é que Saul entrou ali. Vocês conhecem a história de Saul? Para quem não conhece, vamos relembrar. Ele era só um menino alto desengonçado procurando 3 jegas, 3 jumentos. E aí Deus faz o profeta Samuel se encontrar com ele. Fala, não preocupe com as jumentas, você vai encontrá-las. Mas vem aqui que eu preciso conversar com você. Aí o Samuel derrama o óleo sobre ele e fala que ele vai ser o rei de Israel. E de repente o Saul não consegue obedecer a Deus. E aí Deus fala com ele, ó, já arrumei um melhor do que você. Que Deus quis mexer com o ego do Saul. E o Davi tendo tato, assim, quem falou? Ó, se Deus falou que eu vou ser rei de Israel, eu querer tomar o trono na marra da mão desse cara, eu sou um traidor. Eu me chamo Michel Temer para fazer uma coisa dessa. Ainda que travestido de legalidade. Eu não me chamo Temer, eu sou o Davi. Que Deus é quem vai colocar lá, não sou eu que vou me colocar. Então, naquela situação específica, ele entendeu que ele não deveria pôr a mão no rei. Até porque, naquele caso, seria muito mau caratismo dele. E outra coisa, ele entendia. Imagina você ouvir de Deus que você não presta mais, que Deus arrumou uma outra pessoa no seu lugar. Aí começa a doença do rei Saul. Você já pensou? Eu acho que ninguém aqui nunca ouviu isso. Você é levantado por Deus e Deus fala assim, desisti. Não vou fazer mais nada através de você. E tem mais, essa é só a primeira parte da notícia. A segunda parte é, tem um melhor do que você. E aquele lá que derrubou o gigante. O Davi tinha tato com a doença, com a loucura do Saul. O Saul enchia muita paciência dele, mas ele conseguiu entender aquilo, não é síndrome de Estocolmo. Ele entendia, cara, esse cara padece de uma doença que acho que até eu padeceria se eu ouvisse a voz do Eterno dizendo comigo, para mim, que eu não valho mais nada. Que
Deus sabe por que ele disse isso para Saul, mas é Deus quem sabe, não sou eu quem sei. Eu não tenho direito de pôr a mão na vida desse cara. É só até aí que a gente precisa aprender a aplicar no nosso dia a dia, que há pessoas que você vai ter que aprender a respeitar. Agora, uma outra coisa interessante, você não vai ver o Davi apregoando como aqueles que não passaram pelo que ele passou. Gente, nas minhas intimidades com Deus eu aprendi uma coisa que eu quero que você receba. Receba aí, todo mundo com o braço levantado aí, ó. É assim que se faz, né? Pegou aí? Então agora abre que eu vou ensinar. Eu aprendi que nenhum de vocês pode meter a mão no rei Saul. Não. Ele entendia o que era para ele fazer ou o que era para ele não fazer. Mas ele nunca passou isso para os demais. Aliás, ele falava com Saul, eu não vou meter a mão em você, porque em relação à minha história, você é ungido do Senhor. Agora, Deus mesmo vai providenciar que de repente até você mesmo faça o mal contra você com suas próprias mãos, como Saul acabou, se matando para não ficar feio lá na guerra. Né? Não tinha romantismo, tinha carinho. Não, aliás, o romantismo sempre produz alienação. Né? Que é aquela história, porque o romantismo carrega a nossa vontade de mandar e ser mandado. Um cara que vai no programa do Faustão domingo, 3 horas da tarde, jogar um buquê de flores do helicóptero, todo mundo fica doido com ele. Mas esse ato dele em si está dizendo uma coisa dele. Esse cara gosta de impressionar. Cuidado com quem gosta de impressionar. Mas esse ato também está dizendo sobre alguém que acha isso romântico. Ai meu Deus, eu sonho ter um homem que faça isso comigo. Você gosta de ser mandado, hein, bichinho? Porque um cara que vai no programa do Faustão jogar flores do helicóptero, ele está te dizendo o que ele vai fazer com você no dia a dia. Ele vai criar a recompensa daquilo. Ainda vem aquele chamado crime passional, que eu não sei como é que se dá o nome desse para um crime. O que é o crime passional? Não, porque eu dei tudo de mim para ela, então já que ela sacaneou comigo, eu também matei. Amava mesmo, né? Mas como o ser humano gosta de mandar e gosta de ser mandado, essas coisas vão passando de geração a geração como o romantismo. E quem morreu fez por onde? E quem fez porque estava apaixonado. É um crime passional. Quem pensa assim são as pessoas. O Espírito Santo não pensa assim. Por isso que o Espírito Santo tem carinho, tato, mas romantismo não. De maneira que você vê isso no Davi. Ele não tocou no ungido, mas ele sempre deixava o sinal para o ungido. Ungido, se você quisesse eu te matar, era hoje, se eu quisesse. Né? Quando a gente vai entendendo essas dinâmicas, não dá para você jogar nas pessoas uma doutrina ampla de todos temos que obedecer ao rei Saul, viu gente? Ele quer me matar, etc. Mas eu estou ordenando a vocês que obedeçam ao rei. E vocês nunca viram, nunca verão Davi fazendo isso nas Escrituras. Quem faz isso é a tradição que leu a história dele querendo se impor sobre os outros. Ele não. O papo dele com Saul era o papo dele com Saul. Mas não houve doutrinação em Israel para acatar tudo que um ungido do Senhor faça. Até porque em relação a esse ungido, a essa crisma, a esse carisma, você tem até uma coisa histórica em Israel, né? Que a unção, no sentido que as autoridades querem passar para a gente, como que ela era feita com reis e sacerdotes. Tinha todo um rito de jogar um chifre de óleo, um chifre com óleo na cabeça de alguém, do rei e do sacerdote. Mas do profeta, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Elias, Eliseu, não tinha esse ritual formal, não. Quando Deus levantava um profeta, era uma coisa do nada. Ele está dizendo, esses são os ícones que vocês conhecem, mas na verdade o meu sonho é derramado do meu Espírito sobre toda a carne, e aí não vai ter ritual de jogar óleo. Embora vocês gostem de óleo, vocês gostem de ritualzinho, vocês gostem de o cheirinho, de saber a essência, mas a unção é outra, ela é transhumana, ela é transhistórica, e às vezes ela nem tem cara de unção, como um profeta João Batista, que implicou com o Marco Feliciano da época. É deputado? Confessa o que você fez. Larga a mulher do teu irmão. E aí um homem que era ungido do Senhor morreu num carnavalzinho real com a cabeça no prato. Que a menina dançou gostoso, bancou a Anitta pro rei, o rei ficou doido, falou, não,
a condição é trazer a cabeça do João Batista aqui. Aí Jesus fala assim, olha, João Batista não houve maior nem antes nem depois dele. Ele é meu ungido. Ele é profeta. Mas não teve nenhum ritual em cima dele. E o sonho de Jesus é que a gente carregue essa unção em nós com essa gravidade. Olha, quem falou que eu vou ser estrela, que eu terei de ser reconhecido por tudo, que eu terei de ser intocável e que ainda vou ter que preparar as pessoas para aceitarem a minha autoridade, com esses papos de não toqueis o meu ungido. A autoridade no reino de Deus é assim. Nasce com aquela portentuosidade de João Batista e pode morrer de maneira banal como João Batista. Porque essa autoridade é reconhecida em outro lugar, não é necessariamente entre os seres humanos. Por isso que toda vez que alguém quiser ser reconhecido, já pode começar a duvidar. Quando você começa ouvindo alguém falar, olha irmão, eu estou chateado porque vocês tocaram no ungido. Pode saber. Bota um M na frente do ungido, isso é só o ungido do campo. Que ruge como um leão também. É como um leão, mas não é. Então, o que a gente precisa fazer para a gente levar a palavra de Deus a sério, primeira coisa é reconhecer que todo mundo aqui é ungido do Senhor. E até aqueles que Deus colocou em posição de autoridade aos olhos dos homens, eles têm de ser como Jesus, como Paulo. Já viram Jesus e Paulo brigando pela própria autoridade? Excluindo alguém porque não ouviu o que eles falaram? Jesus ele foi morto como um malfeitor e morte de cruz. A pena máxima da época do Império Romano. De tanto que ele preocupou com a unção dele. Uma coisa é você se preocupar em andar com os critérios daquilo que Deus te revelou, e outra coisa é você querer ser adorado em função disso. Você não vê essa preocupação no nosso Mestre, no nosso Senhor. Ah, mas qual que é a utilidade da gente entender isso? A primeira utilidade é a gente, toda vez que vocês ouvirem alguém citando esse texto, lembre-se do contexto dele. Deus não está ali separando classes de pastores que não podem ser falados mal. O que Deus está chamando de ungido ali é todo o povo dele, incluindo todos nós. Segundo, isso não é licença para você ser arrogante, seja no sentido de ficar adorando quem você acha que é ungido, ou no sentido de ficar sendo subserviente, né? Porque um dia você pretende ser o ungido da parada e quer que todo mundo ame você mais do que todos, né? A terceira utilidade da gente compreender o verdadeiro sentido desse ungido é a gente chamar para nós essa responsabilidade de que eu sou ungido do Senhor todos os dias, eu preciso levar isso a sério. Se Ele habita em mim, se Ele anda conforme, ou melhor, se eu ando conforme aquilo que eu recebi dEle, eu preciso levar a sério quem me habita. Então, ao invés de eu agora ficar procurando correntes, fogueiras, igrejas, empresas, para poder me sentir melhor diante de Deus, a responsabilidade aumenta, porque eu sou ungido do Senhor, Ele habita em mim, eu preciso ter comunhão com Ele. E aí não é que eu vou deixar de me reunir com outras pessoas, é que essa reunião vai mudar o foco. Geralmente a gente vai para reunião para quê? Eu vou para uma reunião para eu ser abençoado. E geralmente ser abençoado por quê? Por um xamã, por alguém que vai chegar, né? No nível A que você tem alguém que se veste de branco, no nível B que você tem aquela bezedeira que vai jogar umas coisinhas no seu corpo, fazer um balangudão, que a gente sempre quer alguma coisa fora. E Jesus está dizendo, não, eu habito em vocês. Aí as reuniões mudam de foco, porque ninguém vem aqui para ser abençoado por mim. A gente vem aqui porque nós queremos, em comunhão uns com os outros, ser abençoados uns com os outros. Aí a criatividade vai brotando. Você já viu Jesus
se reunindo com os discípulos. Gente, vamos lá, 3 horas no Monte das Oliveiras que eu preciso ungir vocês. Não teve nada disso. Tinha pequenos e pobres diálogos com a cultura. Como assim, pequenos e pobres diálogos? Vou dar um exemplo da chamada consagração dos apóstolos. Não teve consagração nenhuma ali. Jesus estava numa multidão, numa cultura machista e misógina. São coisas semelhantes, mas são bem diferentes ao mesmo tempo. Machista porque ela valorizava a figura do homem. É macho que vai anunciar o evangelho. E misógina porque o macho tinha que ter características de macho. Mas Jesus já era solteiro, né? Aí solteiro em Israel era ser menos homem. Ele era um viadinho aos olhos daquela cultura. Porque quando você não fazia sexo com uma mulher, você era menos homem. Eunuco. Tanto é que você vê que essa questão de ser solteiro era chamada de eunuco. Era o cara que tinha um testículo cortado. Ele nem tinha testículo cortado, ele só não se relacionava com uma mulher. Um relacionamento de casamento. Aí você tem a cultura machista, que tem que ter uma figura masculina em tudo. E você tem uma cultura misógina, que você ainda tem que sempre se policiar para não se parecer com mulher. Aí naquele contexto ali, você não vê Jesus derramando óleo sobre ninguém. Você não vê Jesus mandando a multidão clamar e pôr as mãos sobre os apóstolos. Ele só chamou, naquele momento, 12 para representar a tribo de Israel. Pedro, Tiago, João, olha, Papai do Céu está aqui em pessoa. Estou dando a vocês autoridade para praticar as minhas obras. Incluindo Judas, o traíra, expulsou demônios, curou enfermos, né? Mas olha por que eu estou dizendo que ele fez pequenos e pobres diálogos com a cultura? Porque aqueles homens foram anunciados ali, mas os 4 evangelhos falam que desde o tempo todo Jesus era seguido por muitas mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Mas como aquela cultura só suportaria a formalidade de homens, o nome dos 12 homens está citado. Mas as mulheres foram muitas. E você acha que elas não eram ungidas? Tanto quanto os homens que tiveram os nomes mencionados? Essas são as verdades que o Espírito não escreveu nas Escrituras, porque ele inscreveu no coração da gente. Aí você vai tendo figuras, que é a última coisa que eu queria dizer, né? Da importância de você entender o porquê de você não ficar bipolarizando essa coisa dos ungidos e não ungidos. Porque existem coisas hoje, e aí eu me sinto, nesse sentido, missionário nessas questões, é de denunciar essas questões. Essa semana, por exemplo, eu estava ouvindo um pregador, vou citar o nome dele, ele é ungido tanto quanto eu, e não estou aqui atentando contra a alma dele, o pastor Paulo Júnior, muito querido por muitas pessoas. Na verdade, deve ser um vídeo mais ou menos antigo dele, e aí ele, por exemplo, estava falando lá sobre o que Jesus falou sobre o casamento. Aí ele apresenta um casamento tão engessado, tão terrível, tão inarredável, que aí você escuta aquilo tudo e fala assim, puxa, que pena. Quando que um homem sincero, um homem de Deus, vai se deixando levar por coisas tão engessadas que nem Jesus se deixaria levar, e não se deixou. Porque ele chega e fala assim, que o casamento não pode ser desfeito em hipótese nenhuma. E aí você vai ouvir as histórias no dia a dia de mulheres. Tem uma aí que está circulando na rede essa semana, de uma mulher que apanhava demais de um marido crente, pregador, e ela sempre tentando reconciliar. Quando um dia a pessoa que poderia sair, ela descobre que está grávida. Chega no hospital, está grávida de 2. Esse marido batia, mas era um ungido do Senhor, não podia se levantar contra ele, né? E numa dessas ele bateu nela até ela abortar os 2. Aí, naquela loucura toda, ela é que saiu como errada da história, porque como ela teve que sair daquele relacionamento, as pessoas passaram a ver ela como uma mulher
do diabo, que não soube segurar um relacionamento, que o casamento é indissolúvel. Aí alguns anos depois ela conheceu uma outra pessoa, mas aí ela já não é bem vista pela comunidade. Porque conforme o próprio Paulo Júnior diz, caso o louco da relação vá embora, você não pode casar de novo. E tem essas coisas todas que você pode achar na Bíblia, mas falando aquilo tudo fora de contexto. E logo ele, um cara bíblico, ele é todo bíblico, só que é um bíblico de arreio, né? Porque realmente está escrito, localizável. Quanto ao mais diz o Senhor, se o marido quiser ir embora, a mulher não se case de novo. Está escrito isso. Agora, vai pegar o contexto do porquê, do para quem, do que ele está dizendo isso. Já falamos disso aqui em outros momentos. Eu peguei isso aqui para a gente citar que quando você entende que você é ungido do Senhor, você tem inclusive a autorização do Espírito que te habita para contestar esse tipo de ensinamento que é desumanizante. Né? Que pode ser específico para uma pessoa, mas pode chegar alguém e falar assim, minha filha, seu marido está te quebrando todo. Mas aguente aí que eu vou entrar nisso. Só se Deus falar. Se Deus não falou com a pessoa, o que o amor de Deus nos manda dizer? O que Paulo diz na mesma referência que ele engessou o casamento. Minha filha, se você pode se tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque eu nunca vou entrar numa relação de uma pessoa com Deus. A pessoa aproveitou a oportunidade para se livrar e Deus entendeu que aquele casamento dá para ser desfeito. Deus é que vai se encontrar com aquela pessoa. Eu não sou procurador da Santíssima Trindade. E nem sou pedagem para cobrar caro para fazer isso. Né? Mas a gente não acredita no Evangelho, a gente acredita na Escritura. Olha o que esse cara está falando. Esse cara está saindo fora das Escrituras. Mas quem crê no Evangelho vai sair fora da Escritura, mas nunca vai sair fora do Espírito de Jesus. Só que esse é um terreno que crente fica com medo. E agora? Eu vou me apegar a quê? Você vai se apegar a Jesus. Que chamou uma samaritana, que foi casada 5 vezes, no 6º rolo. Jesus não mandou ela restabelecer o primeiro, nem mandou ela entrar para o curso de cura interior, nem mandou ela fazer clínica da alma. Isso tudo não tem onde. Quando é que eu vou pegar? Pois é, mas o Evangelho é isso, é não ter aonde pegar. O Evangelho é ter paz em mim. Porque você é ungido, você quer se apegar a quê? Se unção significa não se apegue à bandeja. O pessoal gosta tanto do desapego aí nos sertanejos universitários, né? O Evangelho é um chamado ao desapego. Mas é no melhor sentido da palavra. Desapego é, meu filho, a vida é dura. A vida dói. Você pode enlouquecer no caminho, você pode descobrir que escolheu a pessoa errada, você pode descobrir um monte de coisa. E sabe o que é bom nisso tudo? É que você está apegado ou apegada a mim. É isso que é ser ungido. E a partir das histórias terríveis que você vai passando, você vai se tornando bem-aventurado, porque você vai se tornando sábio, como a gente escutou no começo desse culto. Por isso que o que a gente vai tendo em se reconhecer como ungido, a gente vai aumentando ou crescendo em paz com Deus. Ele nos chamou para ter paz com Ele. Não é ter paz com determinado corpo teórico ou teológico, ou uma tradição. Não, esse cara falou isso aí, mas eu sei que no dia que eu peguei meu guarda-chuva e dei 7 quincadas no chão, a bênção veio. Isso pode acontecer. Né? Que eu acho legal. Um certo dia, o Jacó, na sua ignorância, porque o anjo falou com ele, Jacó, fica chateado com o Lambão, não? O Labão, né? Se eu sou meu Lambão, eu vou te falar, as malhadas vão produzir. Ele teve uma visão no dia antes. Ele teve uma visão. O que você faz quando você tem uma visão? Amém. Jesus falou, está falado. Mas o que ele faz? Isso o anjo não falou que era para ele fazer, não. Isso ele fez por conta dele. Mas ele está perdoando. Ele pegou a varinha dele, varinha do pastor, fez um monte de tracinho, né? Aí as malhadas iam cruzar. E ficou o dia inteiro vigiando acasalamento de malhada. Aí, o anjo não tinha falado para ele em visões que as malhadas iam reproduzir?
Aí ele, bem intencionado, fez a historinha da varinha marcada, né? Mas se ele não tivesse feito, o anjo tinha falado que as malhadas iam reproduzir. O resto foi coisa humana. Religião é isso. É você se estressar naquilo que Deus já disse que está resolvido. Mas Jacó está perdoado. Ele não tinha Bíblia, não tinha templo, não tinha ensinamento, não tinha escola, ele nem sabia ler, ele era da tradição oral. Ele era um nômade, Egito, Canaã, Canaã, Egito. Estou aqui falando mal do patriarca. Agora estou falando mal da gente que pega a história do patriarca e a gente faz o culto da vareta. Essa coisa assim bem fálica, né? Quer bênção no Senhor? Mete a vara! Porque a gente tem que se apegar a alguma coisa, que seja uma vara trançada do Jacó. O Jacó continua sendo Jacó, a gente vai virando Jacó. Porque a gente não confia em Jesus. Então você se compreender ungido te dá essa autoridade para criticar o ensinamento estranho, porque foi uma ordem de Jesus que nós recebemos. Então, esse aí que disse que, mesmo se você pegar um líder roubando, não fale mal dele. Mentira. Jesus mandou falar mal das ideias, quanto mais, Jesus não só mandou denunciar, como ele fez isso, né? Ah, mas Jesus era Jesus. Não aos olhos dos judeus. Aos olhos dos judeus, a autoridade de Jesus era tão fraca que ele falou e a partir daquele dia eles tramaram a morte dele. Não é que mataram o momento. Jesus começou a falar: ai de vocês que fazem assim, 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 assim. Ai de você que é a favor da família tradicional, mas realiza o casamento, o quarto casamento do deputado. Jesus começou a falar: ai de você pela sua incoerência. Então você pode ser amorosamente denunciador, mas ao mesmo tempo você pode ser amorosamente sofrido. Eu estou entendendo, eu estou em Cristo, porque eu estou nele. Eu não vou me apegar nem à estética da denúncia, de ficar por aí bancando o denunciador, e nem vou me apegar à realidade da vida, que é aquela história, né? A menina se dá mal no relacionamento. Agora eu quero desapego, que antes eu era boba, eu era idiota. Ou seja, ela se queimou na bandeja, né? O ungido não fala: não, eu não tenho que ter vergonha, eu amei com todas as minhas forças, não tenho vergonha do que eu fiz. O relacionamento pode ter sido uma vergonha, e eu não. É só quem confia em Deus é que aprende a fazer isso. A gente vai banalizando o passado, a gente não tira aprendizado dele, né? Não, agora eu sou a pessoa mais má que você vai conhecer, porque eu sofri muito. Mas quem é ungido sofre muito, mas não vai se queimar na personalidade. Não vai queimar a si mesmo, pode ficar queimado com os outros, né? Jesus ficou queimado, né? Eu estou me queimando aqui para muita gente que possa estar me vendo agora. Ah, esse cara quer aparecer, vai ficar falando mal de todo mundo agora. E aí Jesus sabe o que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu queria é que a gente, neste ano de 2018, que aliás é um ano significativo para se entender essas questões, porque muitos ungidos vão aparecer como candidatos, como um monte de coisa, e você ter a liberdade que o Espírito te deu, né? Nem a Constituição brasileira, não, muito idolatrada pelos crentes atualmente, que não confiam em Deus. O artigo 5º da Constituição, não tem que ter artigo 5º da Constituição, eu tenho que ter em outros momentos. Eu sou professor, vou concorrer a designações cedo. Aí eu vou usar a lei que eu preciso usar. Agora, sobre esses politicozinhos que vão se candidatar com a aura de ungido, para eles eu vou agir, não é nem pelo artigo 5º da Constituição, eu vou agir como um cidadão que sabe que anda em Cristo e que vai dizer: não, você não vai entrar aí não. Se depender de mim, não vai não. Né? E você vai fazer isso não é nem por ódio não, é por amor. Esse cara tem de se humanizar, e ele vai se humanizar com a minha firmeza em relação à maldade que ele está fazendo. Quando você entende assim, você não fica mais separando entre os ungidos e os não ungidos, porque ninguém aqui tem como separar isso mais. Todo mundo aqui é ungido.
E todo mundo aqui é responsável pelo que está fazendo. E o Espírito que te habita é quem vai dizer para você. Tem situações que ele vai dizer, olha, não mexe com essa pessoa aí não. Mas é ele quem vai dizer. Eu não posso chegar para você e dizer assim, eu nunca mexo com alguém que está em posição de autoridade. Porque esse ensinamento em si é mentiroso. Porque Deus tem os seus tumultuadores de autoridade. Como que os apóstolos eram conhecidos no Império Romano mesmo? Está lá em Atos. Quando Paulo chega em Éfeso, o pessoal fala, ih, chegaram os tumultuadores da cidade. Se eles fossem reverentes, como esse pessoal dos ungidos querem, eles nem se pronunciariam. Mas eles nem eram tumultuadores, eles apenas eram vistos como tais. Afinal de contas, ele mexia com a tradição que adorava a rainha dos Efésios, né? E aí Deus mandou alguém para fazer isso. Mas engraçado também que eles nunca foram lá falar mal da rainha dos Efésios. Isso que eu estou falando, como é que a gente tem que aprender no dia a dia. Você não vai ver o apóstolo Paulo chegando no lugar, viemos aqui acabar com essa pouca vergonha de Diana. Diana manda aqui não. Tem uns crentes minions que fazem isso. Não, eles tumultuavam porque de repente alguém ali que era devoto da Diana foi curado sem ser por ela, mas ele não falou mal de Diana, não tocou na crença de ninguém, ele só fez a obra do Senhor. Que é isso que nós pretendemos fazer aqui. Nós temos um panteão de crenças. Não queremos com isso dizer que somos melhores do que ninguém. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa agir no nome do Senhor, mesmo que isso vá trazer instabilidade a isso que já está estabelecido. A gente precisa crer nisso. Todo mundo aqui tem uma história pessoal moída, complicada, e Deus está te dizendo, olha, eu tenho deixado você passar por isso precisamente para isso, para você entender isso aqui. Você que aguentou esse tranco, não vai poder sair aí no meu nome? Você que se prepara para palestras, não vai poder ir ali só levar uma bênção no meu nome? Você que é guerreira, não vai poder ir ali? Por que você está com medo? Quem vai fazer sou eu. Você é só enviado, ungido. Você só vai ser Cristos para crismar um lugar. Mas a gente que não gosta de confiar no Senhor, a gente já fala, não, Senhor, eu não posso. O que eles vão pensar de mim? Eu não quero me aparecer sobre ninguém. Então, que hoje a gente possa ir para casa com essa outra leitura, que é a leitura verdadeira. Leia quantas vezes você precisar quando chegar em casa esse texto. Salmo 105, do 12 ao 15. Veja se ali se está estabelecendo uma doutrina de você nunca falar mal de uma autoridade. Dentro de uma polícia, você não precisa falar mal de autoridade. Na sala de aula, você vai falar mal do professor porque ele quer aparecer. Agora, se você quer duvidar do conhecimento que ele trouxe, faça isso com amor, mas fale mal. Porque quem realmente é ungido do Senhor sabe confrontar porque sabe ser confrontado. Não fica preocupando em perverter textos bíblicos para ficar bem. Irmão, se você me achar roubando, fala mal de mim não. Eu sou ungido, deixa que Deus trata comigo. Que coisa mais blasfema. Deus trata com você. O que eu estou preocupadinho de fazer você acreditar que Ele vai tratar só comigo? Não é perverso quem faz isso, embora tenha cara de santo e aura de santo? Mas que o Senhor levante muita gente afoitinha para derrubar esse tipo de coisa. Pode ser que Ele não derrube a pessoa, até porque também quando Deus levanta alguém para contestar as pessoas, Ele não quer que se derrube a pessoa. Ele só quer que você desmanche a obra do mal que ela está fazendo. Pessoas vão morrer. Vocês viram quem matou Jesus, né? Morreu de velho. O templo caiu, o fogo pegou, mas Anás e Caifás, até onde a gente sabe, morreram de velho. Agora, o que eles fizeram, o mais que eles conseguiram foi rasgar as roupas para aparecer contra Jesus. Mas o que Jesus falou, falado está. E ele falou, olha, o que eu fiz, vocês foram convocados a fazer também. Se chamaram o mestre de demônio,
Preocupa não, vocês só são seguidores do Mestre. Se expulsaram a mim, vão expulsar vocês também. Olha Jesus dando instruções sobre como você receber a afronta daqueles que se acham ungidos. Agora a gente pode fazer isso tudo com muito amor no coração. Aliás, que quem confronta sem amor nem é ungido. Enfim, que o Senhor nos abençoe e que o 2018 ser um ano no nível social de eleições, de Copa, de um monte de coisa, e ser um ano onde a religião está em alta, mas o Evangelho ainda está em baixa, que a gente seja anunciadores ousados do Evangelho, da palavra do Senhor, no dia a dia. Amém?